E aí galera, tudo bem? Dando sequência então aos nossos estudos sobre as preliminares de contestação, nesse vídeo eu quero tratar sobre a preliminar de conexão, que é um tema hiper importante que você precisa conhecer. Não sai daí que eu volto já já. Bom galera, então aqui nesse vídeo a gente vai tratar sobre a preliminar de conexão. A gente já sabe, né? Já tem uma boa ideia do que é a conexão, porque nós temos aí na nossa playlist aqui no canal sobre jurisdição e competência um vídeo em que nós trabalhamos tanto a conexão quanto a continência, né? Então, se você não viu esse vídeo, pausa aqui, vai lá no vídeo dar uma olhada no que eu explico sobre conexão, depois você volta para cá, tá bom? Meus amigos, vamos comigo para a tela para eu sistematizar com vocês as informações. Bom, então dando sequência, galera, a gente está aqui no inciso 8 do artigo 337, onde nós vamos falar sobre a conexão entre ações, né? Bom, se você assistiu o vídeo passado, você sabe que nós tratamos lá de perempção, litispendência e coisa julgada, e naquele momento eu disse para vocês que aquelas matérias se relacionam porque todas elas dizem respeito à identidade de ações. Lembra? Então na perempção, 3 vezes o autor abandona a mesma ação. Litispendência, 2 ações idênticas tramitando ao mesmo tempo. E coisa julgada, eu proponho de novo uma mesma ação que o judiciário já decidiu. Então ali naquele momento, a palavra-chave era identidade. Na conexão, a palavra-chave é semelhança. Vai haver semelhança entre ações. Vai haver semelhança, não identidade, tá? As ações elas serão semelhantes, não idênticas. Professor, como é que eu sei que 2 ações são conexas? Novamente, eu tenho que analisar os elementos da ação. Olha só como é importante aquela playlist sobre teoria geral da ação, né? Por isso que a teoria geral do processo é a base para a gente poder entender depois o procedimento comum, que é o que a gente está vendo agora. Então, a conexão vai existir quando 2 ações tiverem mesmo pedido, ou, olha aqui, ó, ou mesma causa de pedir. Mesma causa de pedir. Então, nesse caso, olha só, as ações vão ser parecidas, vão ser semelhantes, porque alguns dos seus elementos serão os mesmos, mas não todos. Porque se todos os elementos forem iguais, eu vou ter identidade entre ações, não semelhança. Então o próprio Código de Processo Civil, ele se encarrega lá no artigo 55, né? Quem quiser depois, dá uma olhada lá no artigo 55 do CPC, ele diz que 2 ações são conexas quando elas tiverem o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. Muito bem. A conexão, ela é uma causa de modificação da competência relativa, tá? Então, por meio da conexão, é possível eu alterar a competência, tá? Mas só a competência relativa, tá? Conexão é irrelevante se eu tenho ações de competência absoluta, tá? Muito bem. Nesse caso, como existe na conexão a semelhança entre ações,
O código recomenda que os processos sejam reunidos. Reunidos perante o mesmo juízo, com o objetivo de evitar decisões contraditórias. Tudo bem? Então, só para dar um exemplo, né, que fica fácil aí a gente visualizar a conexão, basta você pensar numa ação de investigação de paternidade, ajuizada perante a primeira vara de família, e uma ação de alimentos, ajuizada perante a segunda vara de família, né? Essas ações, elas são conexas, tudo bem? Essas ações, elas são conexas. Então, nesse caso, o juízo, ele pode reunir as ações para que elas sejam julgadas conjuntamente. Tudo bem? E aí, com isso, você confere maior segurança jurídica às partes, tá? Professor, então, beleza. Se o réu alega conexão e o juiz acolhe a conexão, ele determina a reunião dos processos para julgamento ali pelo mesmo juízo. Perfeito. Então, a conexão, ela é uma defesa dilatória. Ela é uma defesa, uma preliminar dilatória. Por quê? Porque o processo não é extinto porque ele tem conexão. Não, simplesmente eu vou ter aí um atraso, um retardamento no processo, porque vai haver a reunião desses processos, mas trata-se de defesa dilatória. Atrasa o processo, mas não extingue o processo. Tudo bem? Agora, eu quero fazer com você, aqui nesse vídeo, um aprofundamento sobre a conexão. Por quê? Porque o conceito de conexão, eu já passei para vocês, é o conceito do artigo 55 do Código, né? Mesmo pedido ou mesma causa de pedido. Só que já há muitos anos, grandes autores, como por exemplo o professor Barbosa Moreira, né, já ensinavam que esse conceito de conexão, mesmo pedido ou mesma causa de pedir, ele é um conceito insuficiente. Por quê? Porque eu vou ter casos de conexão entre ações em que eu não vou ter nem o mesmo pedido e nem a mesma causa de pedir. Tudo bem? Eu não vou ter nem o mesmo pedido, nem a mesma causa de pedir. No entanto, vai haver conexão. Vai haver conexão. E o Código de Processo Civil de 2015, né, passou a prever casos de conexão legal. Então, ó, fazer uma observação aqui com você. Conexão legal. Ou seja, são casos previstos pelo Código de Processo Civil em que eu não vou ter nem o mesmo pedido, nem a mesma causa de pedir, mas os processos serão reunidos por conexão. Professor, se elas não têm o mesmo pedido nem a mesma causa de pedir, da onde surge essa conexão? Ora, olha o nome. Conexão legal. É a lei que diz. É a lei que diz. Tudo bem? Agora, tem também um outro detalhe. Porque você pode me perguntar, professor, existindo conexão entre ações, necessariamente, obrigatoriamente, haverá a reunião dos processos? Então, isso é uma coisa que você tem que ter atenção. Porque, às vezes, embora exista conexão, não vai haver a necessidade de reunião dos processos. Você vai precisar analisar caso a caso. Você vai precisar analisar caso a caso. Então, a análise é casuística para se verificar se vai haver o risco de decisões contraditórias ou não. Tudo bem? Então, a questão da conexão, ela sempre deve ser vista caso a caso. Por exemplo, o réu,
ele só pode alegar conexão como preliminar de contestação se a outra ação ainda não tiver sido sentenciada. Tudo bem? Então, ó, vou mudar aqui de tela. Observação 2, né? Fizemos a observação 1, que diz respeito à conexão legal. Observação 2. Só será válida a alegação. Só será válida a alegação de conexão pelo réu se a outra ação ainda não tiver sido sentenciada. Porque se a outra ação já tiver sido sentenciada, então essa preliminar de conexão vai ser inútil, né? Vai ser inócua. Não vai haver reunião de processos, porque um deles já foi sentenciado. Tudo bem? Então, cuidado, porque olha só que coisa interessante. A análise de conexão, ela envolve a casuística, envolve o caso a caso. Pode ser que mesmo que exista conexão, não haja a reunião de processos. Ou porque não existe risco de decisões conflitantes, ou porque uma das ações já foi sentenciada. Então, nesses casos, mesmo havendo conexão, não haverá reunião de processos. Tudo bem? Tranquilo? Então, a conexão, ela tem aí uma série de particularidades que você precisa conhecer. Tudo bem? Com isso, galera, matamos mais um inciso do 337. Tudo bem? Então, siga firme aí nos nossos estudos. Próximo vídeo a gente continua falando das preliminares e qualquer dúvida, qualquer problema, manda a pergunta para mim que eu te respondo com o maior prazer. Tá bom? Abraço e até o próximo vídeo.